Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula com o professor Lucas Skywalker. Galera, nessa aula falaremos sobre espelhos planos parte 2, né, que é a parte de rotação, translação de espelhos planos e também campo visual e formação de imagens com associação de dois espelhos, tá? Então uma aula de um grau de dificuldade um pouco moderado para difícil, tá? Então aconselho vocês a até prestarem bem atenção aí durante a aula nos pormenores, vamos dizer assim, beleza? Se gostar da aula, não esqueça de dar aquele like, ajudar o canal aí, a divulgar com seus amigos, colegas aí de trabalho, amigos de escola, tá bom? Para poder fortalecer o canal, a gente poder produzir mais vídeos para vocês aí. Tudo bem? Então vamos comigo, vem comigo, um grande abraço aí e que a força esteja com vocês. Boa aula, valeu! Fala pessoal, então bem-vindos de volta à nossa aula, tá? Essa aula de campo visual, rotação de espelho plano, translação também de um espelho plano e formação de imagens, tá? Como nós tivemos dois espelhos planos associados aí, tá? Confesso para vocês que essa aula deu um trabalhão para fazer, mas eu acho que ficou bem legal, beleza? Então vamos que vamos. Sem mais delongas, primeira coisa importante aqui na nossa aula vai ser o quê? O que é um campo visual de um espelho plano? Como é que aparece isso numa prova, por exemplo, né? Geralmente é uma prova, é uma questão, né, de prova, ela te pede para você dizer qual que é o campo visual de um observador em relação ao espelho plano. Ou, por exemplo, quais objetos você vai conseguir enxergar, né, no espelho plano quando você olhar para ele, né? Então, esses objetos, para você enxergar ele no espelho plano, ele tem que estar no campo visual do observador em relação ao espelho, tá? Porque o campo visual é do observador em relação ao espelho, tá ok? Depende da posição dele. Então vamos fazer aqui um exemplo, né? Então o que é um campo visual primeiramente? É toda a região que será vista pelo observador ao olhar para um espelho plano. Então ele vai olhar para o espelho plano e toda a região que ele vai enxergar no espelho plano vai ser chamado de campo visual. Tá? Então aqui nós temos um espelho plano, né? Temos um observador que está distante do espelho X e por consequência nós já sabemos que a sua imagem também está distante X do espelho plano, mas ela está atrás do espelho, né? Porque é uma imagem virtual, né? Formada pelo prolongamento dos raios refletidos no espelho. Beleza? Bom, lembra que ele sempre enxerga em linha reta, né? Vamos supor o seguinte, eu tenho aqui 5 objetos e eu quero que esse carinha aí, esse observador, enxergue os 5 objetos olhando para o espelho, tá? Então ele não vai enxergá-lo diretamente. Professor, mas ele pode olhar aqui direto e enxergar todo mundo aqui. Sim, meu querido, ele pode, só que a gente quer saber qual que ele vai enxergar, quais objetos que ele vai enxergar ao olhar para o espelho por reflexão, né? Ele vai olhar para o espelho. Então, é o seguinte, ele vai olhar para o espelho e vai enxergar os objetos, né? Na verdade, ele vai enxergar as imagens dos objetos. E para ele enxergar as imagens, o raio tem que passar pelo objeto, bater no espelho e ir até o olho dele. Tá? Eu não vou fazer aqui para cada objeto que não vale a pena. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a região total para ver quais objetos vão estar naquela região que ele vai estar enxergando, né? do meu espelho. Então, como eu quero pegar toda a região compreendida no espelho plano, o que eu faço? Eu vou pegar as extremidades do meu espelho. Então, eu vou pegar raios passando por essa extremidade inferior e pela extremidade superior. Beleza? Vou colocar um laserzinho aqui para ficar mais fácil vocês visualizarem aí, beleza? Então vou fazer um raio incidindo aqui na parte de baixo e um raio na parte de cima, tá bom? Beleza. Bom, então, olha lá, ó, se o raio entra aqui por baixo, né? Então lembra que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então esse raio ele entrou por baixo, né? Bateu no espelho e foi até o olho do observador, certo? E aí o macete para você verificar o campo visual desse observador é o raio que incidiu aqui, você prolonga ele até a imagem do seu observador, olha lá. Então o raio incidiu aqui, eu vou prolongar, né, esse raio até a imagem do observador, tá bom? E o mesmo eu faço na parte superior do espelho, né, essa parte de cima. Tá? Além disso, vocês viram aqui, ó, que a imagem desse observador, ela tá aqui, embora esteja fora do espelho, mas a gente prolonga o espelho, tá? Também é válido, a gente prolonga o espelho para obter a imagem de algum objeto que você queira, tá bom? Isso também é muito comum fazer, tá? Embora não tenha espelho aqui, mas a imagem dele está aqui, tá? Então a gente prolonga para poder rebater a imagem do observador, tá? Bom, voltando aqui, agora eu vou traçar outro raio passando pela parte superior do espelho, né? Então ele vai entrar aqui na parte superior do espelho, vai bater no espelho, na extremidade e vai no olho do observador, porque, né, se ele vai enxergar isso, né,
Se ele vai enxergar esse raio tem que chegar no olho dele, tá? E aí você também prolonga esse raio que incidiu aqui em cima na extremidade superior, ó, até a imagem do meu observador. Então o que você percebeu aqui, ó? Tá vendo que tem um cone aqui, ó? Então toda essa região que está nesse cone é chamado de campo visual do espelho. Claro que a região que está à frente do espelho, não que está atrás, tá? Então o macete para você verificar, né, o campo visual desse observador em relação ao espelho, basta você pegar então todo esse cone formado aqui quando você ligar então os raios que incidiram no olho do observador, ó. Então esse raio incidiu aqui embaixo, eu prolonguei até o olho o olho da imagem, né, do observador, e esse outro raio incidiu aqui por cima, né, na extremidade superior do espelho, e eu prolonguei também esse raio até o olho até o olho da imagem, né, do observador. Tá bom? Então, onde está o campo visual aqui do meu espelho, do meu observador em relação ao espelho, está aqui, ó. Ou seja, toda essa região que está aqui compreendida, né, nesse cone, tirando essa região que está atrás do espelho, claro, né, vai ser chamado de campo visual do meu espelho plano, né, aliás, do meu observador nesse espelho plano, tá? Porque se você mudar a posição dele, né, aqui, você muda, certo, o seu campo visual. Beleza? Por isso que às vezes a gente enxerga uma coisa e não enxerga outra, né? Por exemplo, espelhos, né, de supermercado, espelhos de ônibus, né, embora não sejam planos, eles são convexos, mas eles têm um campo visual grande, né? Por quê? Para a pessoa poder enxergar, né, várias pessoas ali no ônibus ou várias pessoas no supermercado, tá bom? Então essa é a função desse espelho aqui. Nesse caso, então o campo visual está aqui, né? Então o que você percebe, né? Que esse observador aqui, ele vai conseguir enxergar apenas o quê? 3 imagens de objetos, ou seja, ele vai enxergar a imagem do A, do D e do C. Então esse B aqui está fora do campo visual dele e esse E está fora do campo visual dele, ou seja, ele não vai conseguir enxergar as imagens de B e nem de E, porque estão fora do seu campo de visão, campo visual. Beleza? Que é mais ou menos como quando você, né, se você for dirigir um carro, por exemplo, e você tiver um carro ultrapassando você, vai ter um ponto ali chamado de ponto cego, né? Ou seja, se você olhar para o retrovisor, você não vai ver o carro, porque ele tá fora do seu campo de visão. Entendeu? Então é meio até perigoso você querer mudar de faixa. Na hora que você mudar para a esquerda, o carro tá lá, né? Você tem que tomar cuidado, porque tem um ponto cego ali que você não enxerga o carro, tá? Por quê? Porque o carro está fora do seu campo de visão. Beleza? Então, tranquilo, né? É um visual tranquilinho, tá? Bom, sem mais delongas, porque a aula já é longa, vamos para agora a translação de um espelho plano, tá? Então vamos lá então, né, pessoal? Então a translação acontece o seguinte, ó. Se um espelho plano sofre um deslocamento, né, translação de uma distância dzinho, a imagem no espelho plano sofrerá um deslocamento de 2dzinho. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Né? Então vamos supor lá que eu tenho então um carinha, né, um observador, que é o meu objeto, ele está a uma distância x do espelho plano, certo? Aliás, translação, para transladar, é mudar de posição, tá bom? Sem rotacionar o espelho. Então a gente não vai rotacionar o espelho, vai só transladar, mudar ele de posição, mas sem girar, beleza? Bom, então esse carinha que é o observador meu, ele está a uma distância x do espelho. Onde que está a sua imagem? Ela vai estar atrás do espelho, a mesma distância x, né? A imagem é virtual, lembra que ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, então ela vai estar a uma distância x também do espelho, certo? A ideia aqui é o seguinte, eu vou transladar meu espelho de uma distância dzinho, ou seja, vou deslocá-lo para a direita a uma distância dzinho, e por consequência, né, obviamente que agora a distância minha do objeto, né, que é o carinha aqui em relação ao espelho, mudou, né, aumentou a distância. E a sua imagem também vai mudar, né, de posição, ou seja, ela vai também deslocar. Então agora a distância nova do carinha em relação ao espelho é y. E a sua imagem, né, a imagem nova dele, vamos dizer assim, também em relação à nova posição do espelho, também vai ser y, né? Então aqui a distância dele em relação ao espelho vai ser y, né, a nova posição do espelho. E a distância, né, da sua imagem em relação à nova posição do espelho também vai ser y, certo? A pergunta que não quer calar é a seguinte, quanto que vale o dzão? Certo? Então a gente sabe que vai ser 2dzinho, né, mas vamos provar agora por que vai ser 2dzinho. Beleza? Então, quanto que vale o dzão em relação a dzinho? Vamos ver por que vai ser 2dzinho, tá? Vamos usar a matemática aí para provar isso. Então vai ficar o seguinte, ó, o que nós queremos aqui? Quem que é o dzão na figura? O dzão na figura, se você observar bem, né, tiver um olho clínico aí, você vai perceber que é o seguinte, ó. O dzão, na verdade, é quem? Esse pedaço aqui, né? Que está vazio aqui, ó. Então esse pedaço é quem? É 2y, ó, que é tudo isso daqui, né? Menos 2x, ó, que é essa distância aqui. Então o seu dzão, ele vai ser 2y menos 2x, tá?
A gente pode pôr 2 em evidência, ó, colocá-lo em evidência, fica 2 que multiplica y menos x, tá? Vamos chamar essa equação de equação 1, beleza? Bom, outra coisa que você pode observar aqui é o seguinte, vamos apagar agora esse daqui que eu fiz. Para atrapalhar, eu vou tirar essa distância aqui, x, ó, tá? E agora eu quero relacionar o quê? Quanto que vale o Dzinho? Olha pelo desenho. Vamos olhar pelo desenho, quanto que vale esse pedaço aqui, ó, né? Que é o Dzinho, o quanto que o espelho deslocou, né? Dzinho. Ele vale y menos x, concorda? Então esse Dzinho, ele vale y menos x. Vamos lá, então tá aqui, ó, essa distância. Dzinho vale y menos x, vamos chamar de equação 2. Beleza? E agora eu vou substituir 2 em 1, né? Pô, ficou fácil, professor. Quanto que vale então o dzão em relação a dzinho? Bom, como o seu y menos x ele vale dzinho, então dzão ficou sendo 2 dzinho, certo? Ou seja, quando o meu espelho sofreu um deslocamento de uma distância dzinho, a imagem no espelho plano do meu observador, né, do meu carinha, ela vai sofrer um deslocamento de 2 dzinho. Tá? Então, se o espelho andar 10 metros, essa imagem ela vai deslocar 20 metros. Belezinha? Bom, o que pode também acontecer em uma prova, aí, é uma questão que sempre aparece, é em relação às velocidades. Tá? E aí temos que tomar um cuidado é o seguinte, velocidade. Nós temos ali 3 tipos de velocidade. Temos o VO, o VI e o VOI. O que é o VO? VO é a velocidade do observador em relação ao espelho, que está parado lá. VI, velocidade da imagem em relação ao espelho. Então assim, vamos supor, por exemplo, que o seu observador, né, que o seu carinha, ele aproximou do espelho, certo? Ele aproximou do espelho uma velocidade de 2 metros por segundo. Então ele aproximou 2 metros. O que acontece com a sua imagem? Ela também aproxima 2 metros por segundo. Tá? São eventos que a gente chama de simultâneos. Enquanto um se aproxima, o outro também se aproxima, né? Você pode pegar na sua casa, aí pegar um espelho, pegar o seu dedo, algum objeto e aproximar do espelho e afastar, ficar indo e voltando com ele. Você vai perceber, né, que a hora que um aproxima, o outro me aproxima. A hora que a imagem, que o objeto afasta, a imagem também afasta. Né? E você percebe que a velocidade é a mesma, né? Porque na verdade, como a gente está falando de imagem, é luz, né? E a velocidade da luz ela é muito grande. Então por isso que são eventos simultâneos. A hora que você aproxima o objeto, você aproxima a imagem, certo? Então a velocidade do objeto em relação ao espelho e da imagem em relação ao espelho, elas são iguais, tá? Tanto de aproximação quanto de afastamento. Agora nós temos a chamada velocidade da imagem em relação ao observador. Ó. Coloquei aqui imagem e observador, que é esse V0, esse VOI aqui, ó. Aí que está a grande sacada. O que é o VOI? Né? A velocidade da imagem em relação ao observador. Então vamos lá, você está com o espelho aqui no meio. A hora que você aproxima o objeto do espelho, a imagem também aproxima. Então aqui, ó, qual que é a imagem relativa de um em relação ao outro? Lembra lá na mecânica, né, que você viu quando por exemplo, 2 carrinhos eles estão se aproximando um do outro, a velocidade relativa entre eles, você soma as velocidades, né? Quando eles são sentidos contrários, você soma a velocidade. Então, na verdade, aqui ó, a velocidade da imagem em relação ao observador, ela vai ser o dobro da velocidade do observador. Ou você pode falar que é o dobro da velocidade da imagem, né? Já que eles são iguais em relação ao espelho. Beleza? Então, toma cuidado com isso daí, galera. Tranquilo? Então, a velocidade, tá, da imagem em relação ao observador vai ser o dobro da velocidade do observador. Sem mais delongas agora, vamos para a rotação de um espelho plano. Então agora a gente vai supor que o espelho ele pode girar em torno de um ponto O, tá? Então se tem um espelho plano, eu vou rotacioná-lo. Bom, o que fala rotação, né? Se um espelho plano sofre uma rotação de um ângulo θ, então os raios refletidos sofrerão um desvio de 2θ. Olha que interessante. Então se um espelho rotaciona θ, então o raio refletido vai sofrer um desvio de 2θ. Ele vai rotacionar o dobro. Tá? Então, por consequência, se esse raio ele passa por um objeto e ele dá para mim a imagem desse objeto, então a imagem daquele objeto também vai rotacionar o dobro do espelho, né? Já que aquele raio está trazendo para mim informações do objeto, né? Tá bom? Então essa aqui é a ideia. Então, se o espelho desloca θ, os raios refletidos também deslocam 2θ. E se esses raios passam por um objeto, então a imagem daquele objeto vai também rotacionar aí, né? Vai desviar também 2θ, tá? Bom, temos aqui um espelho plano. Certo? Então, raio incidente, o raio incidiu, o raio refletiu, né? O que nós sabemos? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, aqui no caso, temos o ângulo de incidência alfa, reflexão alfa é normal entre eles, né? Então, o raio incidiu no espelho, refletiu, ângulos de incidência e reflexão são iguais.
E agora eu vou rotacionar esse espelho, eu vou girá-lo de θ, ó. Ou seja, rotacionei o espelho, certo? Então ele girou o ângulo θ aí. E agora eu vou fazer o mesmo raio que incidiu no primeiro espelho, ele vai incidir pelo segundo espelho, só que agora ele vai bater no segundo espelho, tá? Então na hora que ele bater no segundo espelho, ele vai incidir no segundo, né, na posição nova, né, do segundo espelho, vamos dizer assim, né? Na verdade não é um segundo espelho, é uma posição nova para o primeiro espelho, tá? Ela rotacionou θ aí. Então esse raio incidiu num certo ângulo beta e ele vai refletir também no ângulo beta. Porque agora esse ângulo beta ele não é igual ao ângulo alfa, né? Porque o raio ele deslocou aqui, né? Ele sofreu um desvio, uma rotação de θ. Beleza? Então aqui a gente vai usar a matemática, a geometria básica para poder verificar quanto que foi o desvio desse raio. Bom, onde que está o desvio desse raio, né? O ângulo de desvio, ele está aqui, ó. Então o que eu fiz aqui? Eu prolonguei o raio refletido na primeira posição do espelho. Então prolonguei esse raio. E prolonguei o raio refletido na segunda posição do espelho. Então, ele bateu aqui e refletiu. Eu prolonguei refletido. Prolongamento. E esse mesmo raio bateu na posição nova do espelho e refletiu. E aí o que eu fiz com a reflexão do raio? Prolonguei ela também. Então o encontro desses dois prolongamentos me criou um ângulo aqui, ó. Um ângulo delta. Então esse ângulo vai ser o ângulo de desvio que eu quero encontrar. Tá bom? E para encontrar esse desvio, né, desse raio refletido da primeira posição do espelho e na segunda posição do espelho, eu vou usar aí a geometria, tá? Para isso eu vou dar nome aos bois, ó. Vou chamar aqui a origem de O, né? Encontro onde girou o espelho. Esse ponto eu vou chamar de A. Esse encontro dos prolongamentos eu vou chamar de C, né? Do desvio aqui. E vou chamar de B esse ponto aqui, tá? E aí eu vou trabalhar com dois triângulos, tá ok? Então o primeiro triângulo, aliás, antes de falar do triângulo, ó, para ficar mais claro, esse ângulo aqui, ele é 90 menos alfa, né? Então aqui, ó, entra normal e o espelho na primeira posição dele é 90. Então se aqui é alfa, esse ângulo vale 90 menos alfa. E o mesmo a gente pode ver aqui embaixo, ó, no beta. Ou seja, aqui, ó, entra normal no beta, né? E o espelho na segunda posição é 90 graus. Se aqui é beta, então esse ângulo aqui também vale 90 menos beta. Beleza? Então a gente tem que deixar claro isso daqui para poder deduzir aí quanto que vale esse desvio, né, do espelho plano, tá bom? Bom, então vamos trabalhar com esse primeiro triângulo aqui, ó. Tá, esse triângulo ABC, tá? ABC, então ABC, beleza? Bom, esse triângulo eu vou colocar ele aqui melhor para ficar mais claro para você, ó. Ele tá aqui. Bom, quais são os ângulos que estão nesse triângulo, né? Eu vou trabalhar com esse ângulo aqui, vou mostrar aqui na figura. Ó, com esse ângulo aqui, que é o meu desvio, certo? Esse ângulo aqui, então esse ângulo é um pouquinho mais complicado para você, ó, porque esse ângulo aqui, quanto que ele vale? Ele vale, no caso ali, 2 alfa, né? Ó, se você olhar aqui, ó, esse ângulo que está aqui ele é oposto pelo vértice desse ângulo aqui, ó, que vale 2 alfa, né? Ó, 2 alfa. Então esse cara aqui vale 2 alfa. Então nós temos o delta, nós temos 2 alfa e temos aqui por fora o ângulo externo, ó, que vale 2 beta. Tá ok? Então esse cara aqui vale 2 beta, ó. Tá por fora, tá aqui o ângulo, ó, 2 beta. Tá bom? Então vou usar agora o teorema do ângulo externo. O que ele fala? Que o ângulo externo, 2 beta, vou fazer de amarelo. O ângulo externo 2 beta, opa, aí não dá, né? Vamos apagar aqui. Então o ângulo externo 2 beta, ele é igual à soma dos ângulos internos opostos a ele, ou seja, delta mais 2 alfa. Conclusão, quem que é então o meu delta? O meu delta ele vai ser 2 beta menos 2 alfa. Conclusão, eu posso pôr em evidência, né? O 2. Então, o nosso delta ele vai ser 2 que multiplica beta menos alfa. Tá aí o nosso delta. Então, se eu encontrar beta menos alfa, eu encontro delta. Certo? Para encontrar beta menos alfa, eu vou usar agora um outro triângulo aí, que é o triângulo OAB. Aliás, OAB, tá? Aqui tá ABC, mas é OAB. Beleza? Bom, então é o seguinte, cadê o triângulo OAB? Ele tá aqui, ó. Certo? Então o triângulo OAB, eu vou ter o θ, tá aqui, certo? Vou fazer o laser aqui para você enxergar melhor. Então vou ter o θ, que tá aqui. Eu vou ter esse ângulo aqui, ó, esse ângulozinho aqui que é 90 menos beta,
Tá aqui 90 menos beta. E eu vou ter esse ângulo aqui agora todo. Vamos mudar ele de novo. Agora eu vou ter esse cara aqui. Espera aí que eu vou apagar esse que eu fiz aqui, para você não se confundir. Bom, e agora eu vou ter, então, esse cara de vermelho aqui, ó. Esse ângulo aqui de vermelho, ó. Tá? Quanto que ele vale? Ele vale 180 menos 90 menos alfa. Por quê? Porque se você olhar essa linha aqui, magenta aqui, ó, rosa, tudo aqui é 180, certo? Tá aqui, ó, vamos fazer com laser para você enxergar. Tá aqui, ó, tudo aqui é 180, não é isso? Se aqui é 90 menos alfa, né, esse ângulozinho aqui, ó, então todo esse ângulo que tá sobrando aqui, ó, esse que eu circulei de vermelho aqui, ele vai ser quem? Ele vai ser 180 menos o 90 menos alfa. Então 180 é tudo, menos o 90 menos alfa, que é esse cara. Viu como é que é um pouco mais complicado essa parte? E aí eu vou usar agora o que? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer vai ser 180 graus, né? Então eu vou lá, vou somar os três e vou igualar com 180. Vai ficar θ mais 180 graus menos 90 graus menos alfa mais 90 graus menos beta, e isso tem que ser igual a 180 graus. Né? Logo de cara, o que eu posso fazer aqui? Eu já posso cortar, né? 180 com 180, certo? E aí ficou o seguinte, ficou θ menos 90 graus, menos com menos dá mais, então mais alfa, mais 90 graus, menos beta, igual a zero. Opa, posso cortar de novo, senhor? Pode cortar de novo aqui, ó. Menos 90 com mais 90. Opa, o que sobrou então? Sobrou o seguinte, né? θ é igual a... Ó, tem aqui um menos beta, vou passar para a direita, tá? Vai ficar mais beta. Então ficou beta. E tem esse alfa, que eu vou passar para o outro lado, vai ficar menos alfa. Então ficou beta menos alfa. Olha que beleza. Conclusão, beta menos alfa é igual a θ. Opa! Legal. Então aqui nós temos o delta, que é 2 vezes beta menos alfa, e temos o θ, que vale beta menos alfa. O que eu posso fazer então? Professor, então você pode falar o seguinte, né? Eu posso falar então para você, meu querido, que delta ele vai ser 2 vezes beta menos alfa, né? Mas beta menos alfa, você sabe que é θ. Conclusão. Tá meio apertado aqui, mas vai dar. Delta. Nossa senhora. Delta vai ser igual a 2 θ. Opa, então, como era previsto, né? Se um espelho rotaciona, né, θ, então o raio refletido vai sofrer um deslocamento de 2 θ, né? E se esse raio ele passa por um objeto, então esse objeto, na sua imagem, vai sofrer um deslocamento de 2 θ também. Bom, galera, beleza essa questão? Então, se você rotacionar um espelho plano, né, de um ângulo θ, o raio refletido sofrerá um desvio de 2 θ. Beleza. Professor, complicado, hein? Cara, não é fácil mesmo, né? Mas assim, com geometria básica a gente consegue encontrar aí, né, o desvio, tá bom? E agora vamos para a cereja do bolo, né, que é a associação de imagens em espelhos planos, né? Ou seja, se eu associar dois espelhos planos, eu posso ter vários tipos de imagens, né? Quem nunca viu isso, né? Por exemplo, aqui na figurinha nós temos aí essa bolinha aqui, certo? De frente a dois espelhos planos aí. E aí você tem um certo número de imagens. No caso aqui tem 4 imagens, né? Que o ângulo aqui é de 72 graus aí, a priori, né? A priori, tá? Tem várias coisas para discutir sobre essas imagens aí. Por quem nunca viu, né? Show de mágica, né? Muitos mágicos já utilizavam, né, a associação de espelhos para poder gerar várias imagens, né? Inclusive, né? Isso foi até usado em clipes de música, de banda de rock. Quem nunca ouviu Pink Floyd, aí, né? Another Brick in the Wall, é parte 2, ó. Então essas imagens aqui dos carinhas, né, foram projetadas, foram feitas com associação de espelhos, ó. Você vê que a imagem tende ao infinito, né? Como se fossem vários espelhos planos colocados um de frente para o outro, ó. Certo? Então quem não ouviu aí, nunca ouviu Another Brick in the Wall, dá uma conferida aí, ó.
You can't have any pudding! How can you have any pudding if you don't eat your meat? É... Sonsaço, hein? Tem um solo que eu fiz dessa música aí no meu YouTube, hein? Depois dá uma olhadinha lá na Quarkdown, bom na Quarkdown, beleza? Bom, então galera, você pode associar espelhos planos, né? E obter vários números de imagens, né? Tá, vamos ver como é que funciona isso então, né? Como é que eu consigo obter então vários números de imagens, né? Diferentes números de imagens para diferentes ângulos entre os espelhos planos, tá? Bom, vamos lá então. Muito bem. Continuando aí. Bom, vamos pegar o mais simples primeiro, que é o seguinte. Eu tenho lá dois espelhos planos que estão associados sob um ângulo de 90 graus, tá? A grande manha para descobrir aqui as imagens não é uma coisa tão simples, mas tem uns macetezinhos que a gente pode utilizar para ficar mais fácil. Primeiro, vamos traçar aqui uma circunferência imaginária, ela não existe, tá? Por quê? Porque na verdade a gente dá as imagens de uma associação de espelhos planos numa circunferência, tá? Então ela não existe, mas é como se ela estivesse lá para você poder saber onde estão as imagens, tá? Bom, então temos aqui uma circunferência, certo? E além disso, você percebe o seguinte, que o ponto de encontro dos espelhos está no centro da circunferência, tá? E como referência que eu tracei, então, ó, eu prolonguei esse espelho 1, ó. Então, lembra que o prolongamento do espelho também faz parte do espelho, ó. Então, peguei aqui o E1, prolonguei ele até aqui embaixo, e o E2 prolonguei ele até para a esquerda aqui, ó. Beleza? Ok, então temos lá um objeto A. E esse carinha, ele quer enxergar esse objeto A olhando para essa associação de espelhos planos aqui de 90 graus, tá? Ângulo reto aí. Bom, então para o cara enxergar as imagens nessa associação de espelhos, o que tem que acontecer? O raio tem que passar por A, ele bate no espelho e vai até o olho do observador, certo? Só que como você tem uma associação de espelhos, esse raio ele pode fazer isso de várias maneiras. É meio complicado você traçar todos os raios, as imagens dos espelhos. Eu vou fazer para esse caso que é mais fácil, mas para ângulos menores, que vai me dar mais imagens, a coisa se complica, beleza? Mas aqui vai dar para fazer, ó. Vamos lá, né? Primeira coisa, quantas imagens eu vou ter aqui? Já vou te adiantar. Nós vamos ter aqui 3 imagens, tá? E para poder ligar essas imagens, eu já tracei aqui os prolongamentos, ó, das posições das imagens, tá? Então nós vamos ter aqui uma imagem aqui, que eu chamei de I1, outra imagem aqui, que eu também chamei de I1, e uma imagem aqui, que na verdade essa imagem aqui, ó, ela é na verdade a junção de duas imagens, uma imagem dessa imagem e outra imagem dessa imagem, porque na verdade, galera, quanto mais você forma as imagens, essa imagem ela serve de objeto para a próxima imagem. Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho esse A aqui, esse objeto. Onde está a imagem dele? Está aqui, é o I1. Depois eu explico para vocês porque eu chamei de 1 e chamei de 2, tá? Ah, chamei aqui é 1, aqui também é 1. Os dois são em 1, tá? Depois eu explico por quê. Já eu explico por quê para vocês. Bom, então tem esse cara aqui, esse objeto A. Onde está a imagem dele? Ela está atrás do espelho, a distância da imagem ao objeto é igual a distância, né? Aliás, a distância da imagem ao espelho é igual a distância do objeto ao espelho. Então a distância está aqui e é a mesma distância daqui, né? Vou traçar um laser aqui para ficar mais bonito. Então tá aqui, ó, a distância daqui, vamos supor que seja x, vai. Então a distância desse objeto em relação ao espelho é x. E a distância da sua imagem em relação ao espelho também é x, tá? Do espelho é 2 aqui que eu estou trabalhando. Só que daí você formou essa imagem aqui. Lembra que eu prolonguei o espelho 1 e 1 aqui, ó? Prolonguei o espelho. Então, agora essa imagem aqui em 1, ela serve de objeto para esse espelho 1 aqui, ó. Então, na verdade, eu vou ter uma outra imagem e 2 aqui, certo? Que é a imagem formada devido a essa imagem 1. Mas também aqui em cima no espelho 1 nós temos o que? Nós temos essa imagem 1 aqui em cima, certo? Essa imagem 1 é em correspondência ao objeto A. Então a distância do A até o espelho E1 é a mesma distância da imagem 1, dessa imagem 1 aqui até o espelho 1, certo? Só que se você olhar aqui embaixo, ó, eu prolonguei o espelho 2, né? Então essa imagem 1 aqui em cima ela serve de objeto, certo? Para esse prolongamento do espelho 2. Ó. Então tem uma outra imagem aqui, I2, correspondente também a I1. Então, na verdade, esse 2 aqui ó, é a junção da imagem desse 1 aqui de baixo com a imagem desse 1 aqui de cima. Tá? Agora eu vou traçar os raios e vou te mostrar como é que foram obtidas as imagens, tá bom? Ó, pra você ver como é que não é uma coisa tão simples assim, não. Vamos lá. Deixa eu só tirar esse laser aqui para não atrapalhar vocês aí. Então, vamos lá.
Então o raio incide, para você formar a imagem, né, o que tem que acontecer? O raio tem que passar pelo objeto, bater no espelho, refletir no olho do observador, certo? E o prolongamento do raio refletido vai até a imagem. Olha que interessante. Então vamos lá, entrou o raio, né? Aquele raio entrou pelo objeto A, bateu no espelho, refletiu no olho do observador e eu prolongo o raio refletido para obter a posição da imagem. Então a minha imagem 1 está aqui. Então o raio bateu no espelho, certo? Foi até o olho do observador e eu prolonguei esse raio refletido para obter a posição da imagem, certo? Para a imagem 1, a mesma ideia. Então o raio vai incidir no espelho plano, ele vai refletir no olho do observador, ó, incidiu no espelho plano, passou pelo objeto, lógico, né? Você quer enxergar o objeto. Então ele passou pelo objeto A, bateu no espelho 1, refletiu no olho do observador e o prolongamento do raio refletido, eu obtive a minha imagem. Beleza? Ok. E agora vamos para a imagem 2, que é um pouco mais complicada. Então o raio vai passar pelo objeto A, ele vai bater no espelho E2, ele vai refletir no espelho E1, ó. Então, ele bateu no E2, bateu no E1, refletiu e foi até o olho do observador. Então, aí o que eu faço? Eu prolongo o raio refletido no último espelho, né, na segunda reflexão, e esse prolongamento vai me dar a posição da imagem lá embaixo, ó, que é a imagem 2. E agora eu te pergunto, caro aluno, caro estudante, por que eu chamei de 1 e 2? Tempo para reflexão. Porque, na verdade, essa imagem aqui embaixo em 1 e essa imagem aqui em cima em 1, elas foram obtidas através de apenas uma única reflexão no espelho. Ó. Então ela bateu aqui, refletiu e foi no olho do observador. E aqui a mesma coisa, ela passou pelo objeto A, bateu no espelho, refletiu e foi até o olho do observador. Ó. Então elas foram obtidas apenas o quê? Apenas com um único, né? Vou trocar essa cor aqui. Através de uma única reflexão. Essas imagens a gente chama de imagens enantiomorfas, que são imagens que não se coincidem. É igual a sua mão, tá? A sua mão é enantiomorfa, porque ela é assimétrica. Ou seja, se você pegar a sua mão de frente para o espelho, ela vai aparecer para você assim, né? Ou seja, ao contrário. Então você não consegue encaixar, né, uma na outra, certo? São imagens enantiomorfas. Só para, a título de curiosidade, o que é enantiomorfo, né? Do grego, enantio vem de oposto, tá? E morfo vem de forma. Então, forma oposta. Tá? Então vocês vão ver daqui a pouco que a imagem e o objeto você não consegue sobrepor uma na outra porque eles são enantiomorfos. Tá ok? Bom, beleza. Só que a sua imagem I2, né, ela é uma imagem não enantiomorfa. Por quê, professor? Porque ela, na verdade, ela é a junção de duas imagens, né? Porque, na verdade, quando você tem... Já vou explicar melhor isso, mas quando você tem... formação de duas imagens aqui, na hora que você forma uma imagem no espelho plano, ela sofre um fenômeno chamado de reversão. Por isso que a ambulância escrito ao contrário, porque ela é uma imagem revertida, né? Porque na hora que você enxergar no espelho plano aquele objeto, né, por exemplo, a ambulância, né, tá ao contrário. Na hora que você enxergar no espelho, ela vai aparecer certa. Por quê? Porque aquela imagem que você está enxergando, ela sofreu um giro de 180 graus. Tá, isso que é reversão, ela sofreu um giro de 180 graus, tá? Já explico melhor isso na figurinha que tá aqui, ó. Essa figurinha aqui, tá bom? O que você percebe então? A letra F, né? Ela tá de frente para uma sucessão de espelhos planos 90 graus. Então o que você percebe? Que essa letra F, no espelho de baixo, aqui no espelho, né, inferior, ela sofreu um giro de 180 graus. Você tombou ela para baixo, ó. Então ela foi revertida. No espelho vertical, ela também sofreu um giro de 180 graus, também está revertida. O que você percebe agora nessa imagem aqui, ó, que seria o meu I2 aqui embaixo, ó, esse F aqui, certo? Você percebe o quê? Que esse F, ele sofreu também duas reversões, né? Ele na verdade é o conjunto, né? Ele é o resultado de duas reversões, ó. Dessa daqui e dessa daqui. Então se você pegar essa letra F, né? Essa imagem aqui que seria o meu I1, tá? E você revertê-la, né, no caso, como aqui no caso eu tenho um prolongamento do meu espelho na horizontal, ó, então você prolonga aqui. Lembra que essa imagem aqui ela serve de objeto para esse espelho aqui, né, para esse prolongamento. Então você vai tombar ele para baixo, ó, como ficou de ponta cabeça. E a mesma coisa serve para essa imagem aqui, ó. Então essas duas imagens minhas aqui, ó, são em um, tá? Esse F da direita e esse F aqui de baixo, da esquerda. Tá? Então se você pegar esse F aqui e você tombar ele, você encaixa nesse F aqui, né? Então esse F que está aqui, que seria meu I2 aqui na figurinha,
ele é o resultado de duas reversões, dessa reversão aqui, dessa imagem em 1 e dessa imagem 1, certo? Então essa imagem aqui sua, ó, essa imagem aqui que está atrás desse espelho, ela é uma imagem não enantiomorfa, tá? Você pode pensar assim, ó, você consegue encaixar esse cara aqui, ó, essa imagem 2 aqui nesse objeto, ó. Ele não fica sobreposto. Agora, se você for encaixar esse F aqui, ó, nesse outro F que seria objeto, essa imagem 1 aqui minha, ela vai ficar sobreposta, vai ficar uma em cima da outra. O mesmo acontece com essa imagem aqui 1 aqui embaixo, tá? Então, assim, essas duas imagens, né, elas são enantiomorfas, que seria meu em 1 aqui da figura, tá? Por que elas são enantiomorfas? E por que eu chamei de 1? Porque elas foram obtidas através de apenas uma única reflexão. E essa imagem minha aqui embaixo é uma imagem I2. Por que I2? Porque é uma imagem obtida através de duas reflexões do meu raio no espelho, ó, na associação de espelhos. Beleza? Então essa imagem 2 aqui, que é uma junção de duas imagens, é uma imagem não enantiomorfa, tá? Que foi obtida através de duas reflexões. Então guarda isso, tá? Se ela foi obtida através de duas reflexões, a imagem será enantiomorfa. Se ela for obtida através de uma reflexão só, ela vai ser uma imagem... Aliás, perdão, se ela foi obtida através de duas reflexões, uma imagem não enantiomorfa. E se ela foi obtida através de uma reflexão só, ela vai ser uma imagem enantiomorfa. Beleza? Ok, tá? Então vamos agora complicar a coisa, né? Aliás, antes disso, vamos falar sobre o número de imagens, né? Como é que eu vou obter, então, o número de imagens que está aqui, ó? Então aqui eu obtive 3 imagens, né? Esse 1 aqui, esse outro 1 e esse e 2, né? Então, como é que eu vou obter o número de imagens? Tem uma equação para isso, professor? Tem uma fórmula para isso? Tem uma fórmula para isso, amigo. Alguém pensou nisso, né? Pensa bem, eu não obtive as imagens, né, num círculo. Quantos graus tem um círculo? 360 graus. Então, olha só que interessante a fórmula para você encontrar o número de imagens. Você faz 360 graus, né, que é todo o círculo, dividido por alfa. Quem que vai ser alfa no meu caso? O alfa vai ser a angulação entre os espelhos, né? O ângulo que está aqui, ó, no meu caso aqui 90 graus, né? Então vai ser 90. E esse menos 1, professor? Por que tem esse menos 1? Cara, esse menos 1 tem pelo seguinte, lembra que essa imagem 2, ela é formada por duas imagens, ó. Ou seja, essa imagem 2 que está aqui, ó, esse F que está aqui, ele é o resultado de quem? Ele é o resultado da imagem dessa imagem aqui, né, da de cima, e dessa imagem aqui, ó, desses dois e uns que estão aqui, ó, desses dois e uns. Certo? Então lembra que essa imagem 1, né? Você tem esse espelho horizontal, você prolongou ele, certo? Então, na hora que eu tiver essa imagem 1 de frente para o espelho horizontal aqui, ó, eu vou ter uma outra imagem aqui embaixo. E o mesmo acontece com esse carinha aqui, ó. Então essa imagem 1 que está aqui embaixo, ela serve de objeto para esse espelho aqui, ó, para esse prolongamento do espelho vertical. Então eu vou ter uma outra imagem, né, que vai ser a imagem F azul que está aqui, em relação a essa imagem 1 aqui. Então, na verdade, essa imagem azul aqui, ó, pontilhada azul, ela é o resultado de duas imagens. Mas só que é uma imagem só. É como se fossem duas imagens que estão sobrepostas, né? Elas estão juntas. Então, para não contabilizar essas duas imagens, na fórmula se tira 1. Então, você faz 360 dividido por alfa e menos 1 devido àquela situação lá de sobrepor duas imagens lá, devido às duas que formaram lá em cima. Olha que interessante a fórmula. Alguém pensou nisso, né? Legal, né? Bom, vamos lá. Então, vamos calcular o número de imagens daquele caso anterior, né? Então, no caso anterior, meu querido, ó, o ângulo alfa entre os espelhos era 90 graus. Então, se você dividir 360 por 90, você vai encontrar 4, né? E 4 menos 1 dá 3, né? Então, nós temos lá 3 imagens. Ah, agora faz sentido, professor. 3 imagens. Legal. Legal, né? Bom, lembrando que das 3 imagens, você tem duas que são enantiomorfas e tem uma que não é enantiomorfa, né? Ela é não enantiomorfa, só para lembrar aí, certo? Porque ela é obtida através de duas reflexões. Reflita, beleza? Muito bem. Bom, vamos pegar agora um caso mais complicado, vai. Olha só que interessante esse caso. Agora o alfa nosso vai ser 45 graus. Aí você pensa, né? Pô, Skywalker, mestre, a gente vai desenhar tudo aqueles raios de novo lá, meu, vai dar uma confusão do cão aqueles raios todos. Não. Então, para facilitar, vai ficar mais simples para vocês aí, e para todo mundo, para mim também, claro. Vamos fazer só a posição das imagens, tá? Então nós temos aqui, novamente, o nosso círculo, certo? Vou traçar aqui esses prolongamentos para me ajudar a traçar as imagens, beleza? Então tem aqui, ó,
espelho 1, espelho 2 associados aí, certo? E o ângulo entre eles de 45 graus. Está aqui o meu objeto. Então eu quero então saber a imagem do meu objeto, certo? Entre esses dois espelhos planos aí, certo? Bom, primeiramente vou traçar então as minhas primeiras imagens, I1 e I1, ó. Então vamos lá, distância, distância, lembra de novo, distância da imagem ao espelho é a mesma distância do objeto ao espelho, tá? Traço aqui a imagem na vertical, ó, tá? 90 graus com o espelho, mesma coisa aqui, certo? Então a distância da imagem ao espelho, ó, imagem ao espelho, é a distância do objeto ao espelho. Então tá aqui meu I1, meu I1. Por que ele chama I1 mesmo? Porque são imagens obtidas através de apenas uma única reflexão do raio no espelho. Lembra disso, certo? Agora, olha que legal o macete agora. Agora é o seguinte. Essa imagem aqui, E1 agora, ela serve de objeto para esse espelho aqui, ó, o E1. Tá? Então eu vou ter uma outra imagem aqui para cima. E a mesma coisa acontece com essa imagem aqui em cima. Ela serve de objeto para esse espelho E2, ó, que está aqui na horizontal. Ó. Então vai ficar assim a coisa. Ó. Ou seja, a minha imagem de I1 no espelho E2 está aqui embaixo. Ó. Então a distância aqui de I2 até o espelho, ó, e a distância de I1 até o espelho, E2, ó, é a mesma. E o mesmo acontece com essa imagem aqui embaixo, I1. Ó. Então a distância da imagem I1 aqui embaixo até o espelho E1 é a mesma distância da sua imagem I2 até o espelho E1. Tá vendo? A distância é a mesma. Tá? Então agora nós temos duas imagens aqui. E agora eu chamei de I2. Por que eu chamei de I2? Porque são imagens que são obtidas através de duas reflexões. Tá? Pensa bem, galera. Eu não vou desenhar aqui todos os raios, né? Imagina, ia ficar uma coisa absurda aqui. Beleza? Então a gente só põe a posição das imagens. E agora a gente continua, né? Por quê? Agora, essa imagem 2, ela serve de objeto para quem? Para o meu espelho E1. E a minha imagem E2 serve de objeto para o meu espelho E2. Então, nós vamos ter agora mais duas imagens aqui, ó. Então, temos aqui, ó, I2, ele serve de objeto para o espelho I1, ó. Então, tá aqui o meu espelho E1, por isso que eu prolonguei meu espelho E1, ó. Tá vendo aqui? Então, a distância dessa imagem E2 até o espelho é igual a distância da sua imagem em relação ao espelho. E o mesmo acontece para a minha imagem E2 aqui em cima. Ela serve de objeto para o espelho E2, ó. Tá vendo aqui E2 na horizontal? Então a distância de I2 até o espelho plano é igual a distância da sua imagem até o espelho plano, que no caso é I1. Por que chama I1, professor? Mesma coisa, meu querido aluno. Por quê? Porque são imagens obtidas através de apenas uma única reflexão. E agora continua aqui, ó. Olha que interessante agora. Agora essas imagens aqui, né? Elas servem de objeto novamente para o espelho. E aí eu vou ter, na verdade, o quê? Duas imagens novamente sobrepostas, que eu vou chamar aqui também de I2, tá? Então sempre lembra que as imagens elas acontecem em parzinho, ó. I1, I1, I2, I2, I1, I1. E aqui vai ser I2, I2, né? São duas imagens sobrepostas, né? Mas vale por um só, tá bom? Então a mesma coisa aqui, ó. Essa imagem 1 aqui em cima, ela serve de objeto para o espelho E2, ó. Sempre troca, tá? I1 e I2, ó. Espelho E2. Então a distância dela em relação ao espelho é igual a distância da imagem dela em relação ao espelho. E a mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. A minha imagem 1, ela serve de objeto para esse espelho E2, aliás, para o espelho E1 aqui. Tá vendo? Então ficou aqui, no caso, a distância da imagem ao espelho, né? Distância do objeto, aliás, do objeto, né? Aliás, a imagem, né? Distância da imagem em relação ao espelho, a imagem 1, é igual a distância da sua imagem em relação ao espelho também. Beleza? Só que agora nós temos duas imagens que são sobrepostas uma na outra. Tranquilo? Bom, e aqui essa região bem atrás do espelho, ó, formada pelo prolongamento dos dois espelhos, a gente chama de ângulo morto, tá? É uma região morta aqui, entre aspas, onde se forma essa imagem sobreposta, tá? Então, para a gente contar o número de imagens, bom, vamos contar as imagens. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem que dar 7 imagens, ó. 7 imagens. Vamos ver se vai dar? Bom, então o ângulo é de 45 graus, né? Vamos dividir 360 por 45, vai dar 8, né? 8 menos 1, 7 imagens, tá aí. Perfeito, 7 imagens, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imagens. Beleza? E aí nós temos 4 imagens que são enantiomorfas, né? Que são as I1 da vida aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então temos 4 imagens que são enantiomorfas. E temos 3 imagens, obviamente, que são não enantiomorfas, ó. Que é esse I2 aqui em cima
esse 2 aqui embaixo e esse 2 aqui no ângulo morto. Beleza? Já caiu em prova, pessoal, questão de vestibular aí para vocês, para dizer quantas imagens enantiomorfas são formadas numa associação de espelhos planos, tá? Então lembra que a imagem enantiomorfa são sempre aí as obtidas por apenas uma única reflexão, e as não enantiomorfas são obtidas por duas reflexões. Beleza? Você pode contar, tá? Conta em parzinho, ó. Se você tem 7 imagens, vai contar duas enantiomorfas, duas não enantiomorfas, duas enantiomorfas, então duas sim, duas não, duas sim, e o que sobrar é não, tá? Então seriam 4 enantiomorfas e 3 não enantiomorfas. Beleza esse caso? Bom, alguns casos especiais de aplicação da fórmula. Essa fórmula não é tão, ela é uma fórmula que ela tem limitação, tá? Já vou explicar sobre isso. Mas antes disso, vamos ver os casos especiais, vai. Casos que são bem óbvios, vai. Por exemplo, então aqui a fórmula. Vamos supor que meu ângulo entre os espelhos seja de 180 graus. Quantas imagens eu vou ter? Bom, é bem óbvio, né, essa questão. Por quê? Se eles estão dispostos 180 graus, é como se tivesse um espelho só, né? Então o número de imagens vai ser 1, certo? Então se eu pegar aqui, ó, 360 dividido por 180 vai dar 2, né? 2 menos 1 dá 1. Eu vou ter uma imagem só, né? Então é como se tivesse apenas o quê? Eu tivesse apenas um único espelho, ó. Tá vendo que o ângulo entre eles é de 180 graus, tá? E outro caso também especial, que é um caso óbvio, é o... está aqui, né, a mocinha, né, de frente para o espelho plano, apenas uma única imagem, tá bom? E outro caso seria o ângulo de 0 graus, né? Poxa, mas 0 graus? Existe, ué. Quanto vai dar 0, por exemplo, quanto que vai dar 360 por 0, né? Entre aspas, tá? Se você pegar 360, sei lá, reais e dividir para 0,00001, aliás, não vai dar para fazer isso, mas enfim. Vamos supor que desse para você fazer isso, tá? Daria o que? Infinito. Se você divide uma coisa muito grande por uma coisa muito pequena, isso dá infinito, certo? Então é como se você tivesse o que? Infinitas imagens, né? Ou seja, que é esse caso aqui, ó. O que seria então 0 graus entre os espelhos? É como se eles estivessem paralelos, né? É o caso aqui em que eles estão paralelos. Ou seja, então é como se o objeto estivesse aqui dentro, ó, entre eles. Então eu vou ter uma imagem para a esquerda e essa imagem aqui para a esquerda vai ser objeto para outro espelho, vai formar para a direita. Aí essa imagem que está para a direita é objeto para o espelho 1, vem para cá e fica indo a imagem voltando para o lado e para o outro, ó. Que é aquele caso lá do começo que nós vimos lá, né? No começo da aula, que eu mostrei a imagem para vocês, ó. Essa imagem aqui. Opa, desse mágico aqui, ó. Então essa imagem, né? É como se tivesse espelhos paralelos um com o outro. Então você vai ter sempre o quê? Sempre imagem em um espelho vai ser objeto para outro espelho. E assim por diante, né? Então eu vou ter uma infinidade de imagens entre aspas aí. Teoricamente você vai ter imagens infinitas, mas você não vai ter por quê? Alguém pode pensar aí? Alguém tem uma ideia? Por que não vai dar imagem infinita? Então, na verdade, a cada reflexão que o raio faz no espelho plano, aqui tem um exemplo, né? Aqui, ó, a menininha aqui, né? Uma moça. Você vê que tem infinitas imagens dela aqui, né? Mas só que se você olhar, né? Lá no fundo, a imagem ela vai estar bem fraquinha, ela vai sumir, né? Por quê? Cada hora que o espelho bate, aliás, cada hora que o raio ele bate no espelho, ele perde energia, né? Porque além da reflexão, você tem o que? Você tem a absorção de energia. Então ele vai perdendo energia, ou seja, lá na última imagem ela vai começar a sumir. Por quê? Porque não vai ter energia suficiente para poder formar a imagem, tá bom? Então, entre aspas, teoricamente, eu vou dar uma infinidade de imagens, mas não vai ser, na verdade, infinitas, porque elas vão sumir depois de um tempo, tá bom? Show de bola, né? Legal. E aí, galera, tem um caso que a parte que é um pouco mais complicado, tá? Que muitos livros, até mesmo, né, pessoal que monta aula não aborda isso, mas é importante falar sobre isso. Cuidados com a fórmula, ou seja, como eu disse antes, a fórmula ela tem o que? Ela tem limitação, tá? Então se você olhar a fórmula, ok, 360 sobre alfa menos 1. Só que ela não é válida para qualquer tipo de ângulo, certo? Primeiro, ela é válida para ângulos que são submúltiplos de 360. O que são submúltiplos, professor, de 360? São ângulos, cara, que são divisores de 360. Por exemplo, 120, 90 graus, 72 graus, 60 graus e 45 graus e assim por diante. Né? Por quê? Porque o número de imagens tem que ser um número o quê? Um número natural, né? Um
O número seja 1, 2, 3, 4, não pode ser menos 1, menos 5 e muito menos quebrado, né? Então, para que você tenha um número natural ali no número de imagens, você tem que ter o quê? Você tem que ser ângulos que são divisores de 360, senão vai dar imagem quebrada. Não tem imagem quebrada, não existe, né? Bom, aí que tá a coisa. Isso vai depender, cara, desse cara aqui, ó, do 360 sobre alfa. Então, se essa conta que você fizer der par, então eu vou ter um número discreto de imagens. O que é um número discreto? É um número fixo de imagens. É um número certo de imagens para um dado ângulo. Por exemplo, se eu usar ali o ângulo alfa de 90 graus, eu vou ter 360 por 90. Quanto que dá isso? Dá 4, certo? Então deu 4. 4 é par? 4 é par. Tá? Então essa minha conta deu par. Então eu vou ter um número discreto de imagens, ou seja, eu só vou ter 4 imagens, né, para aquele ângulo de 90 graus, certo? Beleza. E aí, o que pode acontecer? Eu posso pegar meu objeto e colocá-lo em qualquer posição entre os espelhos, que eu vou ter sempre 4 imagens, se o meu ângulo for de 90 graus. Então, não importa a posição do objeto no espelho, que eu sempre vou ter 90 graus, aliás, 4 imagens, porque, aliás, perdão, 3 imagens, né? Por quê? Porque o ângulo é de 90 graus. Na verdade, a conta aqui por 90 dá 4, né? Aí 4 menos 1 dá 3, né? Então, eu sempre vou ter 3 imagens. Por quê? Porque o ângulo é 90 graus. Beleza? Só que, se essa conta que você fizer 360 por alfa der ímpar, aí, meu querido, você não vai ter um número discreto de imagens, tá? Número de imagens não discreto. O que é isso? O que significa isso? Que para outros ângulos eu também vou ter o mesmo número de imagens do ângulo que você pegou. Por exemplo, perdão, 72 graus. Se eu fizer a conta lá, né? 360 por 72 graus, eu vou encontrar qual valor? Vou encontrar o valor de, vamos lá, 5, certo? 5. 5 menos 1 dá 4. Então eu vou ter 4 imagens. Só que não apenas para esse ângulo eu vou ter 4 imagens. Eu vou ter também 4 imagens para outros ângulos. Depois eu vou mostrar uma figurinha que mostra para vocês isso. Por exemplo, os 65 graus, para os 60 graus, para 80 graus, ou seja, ângulos compreendidos entre 65 e 90, se eu não me engano, vão me dar o mesmo número de imagens. Então não é discreto, não é apenas para aquele ângulo que eu vou ter, no caso 4 imagens, eu vou ter 4 imagens também para outros ângulos. Por isso que não é discreto, tá? Isso que é discreto. Discreto só serve para um tipo de ângulo, tá ok? E aí, para que funcione essa fórmula aqui, o meu objeto ele tem que ser colocado no plano bissetor entre os espelhos. O que é o plano bissetor? Bissetriz. Você tem um ângulo lá entre eles, a bissetriz é metade. Então esse objeto tem que ser obrigatoriamente colocado na bissetriz entre os espelhos para que a fórmula funcione. Tá bom? Então aí que está o problema dessa fórmula. Bom, aqui temos um exemplo. Ó. Olha que interessante esse caso. Aqui nós temos 2 espelhos associados, certo? E o ângulo entre eles é de 120 graus. Então, se eu fosse fazer a conta, 360 por 120 dá quanto? Vamos dividir. Dá 3. Então, 3 é o quê? 3 é ímpar? 3 é ímpar. Então, 3 é ímpar. Então, ou seja, eu vou ter um número de imagens não discreto e o meu objeto ele tem que ser colocado no plano bissetor, na bissetriz entre os espelhos, para que eu tenha, no caso, 2 imagens. Ó. Porque a conta aqui, ó, se você fizer, vai dar 2. Então, daria 2 imagens. Mas, se você olhar aqui minha figura, nessa figurinha aqui, o que você percebe? Que o ângulo entre os espelhos é 120 graus. E você percebe que o objeto A ele não está na bissetriz desse ângulo, ó. Ele está fora. Olha o número de imagens formadas. 1, 2, 3 imagens formadas. Então não são 2 imagens, certo? São 3 imagens. Por quê? Porque esse objeto A ele não está no plano bissetor entre os espelhos, ele está fora do plano bissetor. Então essa fórmula aqui ela não funciona se você não colocar na bissetriz. Daí você pode ir mais além e pensar o seguinte, pô, professor, eu acho que pode ser porque aqui no caso, né, como ele está fora da bissetriz, essas imagens, aquela imagem lá, né, ela não sobrepõe na outra. Ah, ou seja, tá vendo que a imagem ela não está sobreposta a outra como estava no caso de 90 graus. Ó. A gente voltar aqui, né? Ó, aqui essa imagem aqui, por exemplo, ela é sobreposta em relação a essa e essa. Então, supostamente, se esse cara não está no plano bissetor, elas não vão estar sobrepostas e vai contar mais uma imagem. Aí que está a diferença, tá? Deu para sacar, deu para entender? Então é o seguinte. Então aqui no caso, quando essa conta for ímpar,
ó, 360 por alfa, esse objeto ele tem que ser colocado no plano obsetor entre os espelhos, senão a fórmula não funciona. Até pode funcionar, cara. O que você pode fazer para ela funcionar? Né? Porque não vai dar 2, vai dar 3, né? Vamos pensar, raciocina aí, vai. Você poderia usar a fórmula sem 1, né? Se você não usar 1, ó, fica 3, ó, dá 3. Então ela funcionaria sem 1. Se esse cara fosse ímpar, né? E esse objeto não tivesse no plano obsetor, na bissetriz, que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então ela funcionaria, certo? Mas sem 1. Tá? Por quê? Porque aqui as imagens não foram sobrepostas, né? Olha que interessante isso. Beleza? Pessoal, essa discussão você não encontra muito fácil, cara. Então é uma coisa que você tem que pensar, beleza? Mas toma cuidado com isso, questão de ITA e de FUVEST pode aparecer lá, tá bom? Aí no caso nós teremos 3 imagens, no caso 2 são enantiomorfas e uma é não enantiomorfa, lembrando aí, tá ok? Beleza, né? Tranquilo? E para ilustrar que eu falei para vocês isso daqui, né, de não ser discreto, o número de imagens, né, não ser discreto, olha que interessante aqui essa figura. Essa figura ela foi obtida de um artigo, esse artigo científico ele está aqui embaixo, ó, tá? Eu vou deixar no link do vídeo depois para vocês, caso vocês queiram pesquisar mais sobre isso, tá? É um artigo científico de um aluno lá que estudou, né, o número de imagens para diferentes ângulos, tá? Olha que interessante aqui, ó, por exemplo, ó. Então, nossa primeira figura, ó, quando o alfa for 8,5, for 80, for 7,5, for 70, for 65, for 65 aqui também, ó. O que acontece? Tá vendo o número de imagens formadas aqui, ó? Aqui nós temos 3, aqui nós temos 4, aqui nós temos 4, aqui nós temos 4, ó. Ou seja, o número não é discreto, ó, porque para diferentes ângulos nós temos o mesmo número de imagens, tá? Por quê? Porque aquela continha lá que você faz, 360 por alfa, ela vai dar ímpar. E se ela vai dar ímpar, você pode ter outros valores de ângulos que fornecem também o mesmo número de imagens, tá? Então toma cuidado. Só quando ela for par, que aí eu vou ter um número de imagens, né, exato para aquele ângulo lá. Beleza, galera? Então, desculpa aí essa aula longa, é uma aula não muito, né, vamos dizer assim, digerível, mas, né, é um mal necessário, vamos dizer assim. Espero que vocês tenham curtido a aula aí, beleza? Então, muito obrigado aí. Valeu? Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado da aula, né? Embora uma aula com um grau de dificuldade um pouco mais elevado, mas ela é muito interessante, né? Porque você percebe como é que você pode formar aquelas imagens, né? Usando apenas 2 espelhos, tá bom? E não esqueça de dar aquele like, né? Compartilhar com seus amigos aí, parentes mais distantes. E também, por favor, se inscrever no canal, né? Ativar o sininho para receber aí mais aulas e mais notificações de aulas, beleza? Toda semana, praticamente todo dia, vai ter aula nova no canal aí, tá bom? Um grande abraço aí, muito obrigado e que a força esteja com você. Valeu!